Graça e paz. Vamos agora ouvir uma leitura. É um trecho um pouco longo, mas vale a pena dedicarmos esse tempo para ouvir a palavra de Deus com toda atenção. Que nossos corações estejam abertos para receber tudo que o Senhor quer nos falar por meio das Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 30. Versículo 10 até o versículo 30. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A igreja de Corinto enfrentava divisões, exaltação humana e confiança em sabedoria humana, terrena. E o apóstolo Paulo responde tudo isso apontando para um único lugar, a cruz de Cristo. Ele mostra que nossa fé, unidade, salvação e vida cristã não dependem de métodos humanos, mas de Cristo e dele somente.
Nós vamos observar neste texto como Cristo é tudo para nós e como a cruz de Cristo destrói toda a sabedoria humana, justiça humana, para revelar a única verdadeira fonte de vida, Jesus Cristo. Para facilitar a exposição, vamos considerar alguns tópicos principais. Primeiro, a cruz e a unidade. Cristo é o centro da nossa comunhão. Paulo começa exortando os coríntios a estarem unidos. Mas por que havia divisões entre eles? Porque havia gente focada em um líder humano. Eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. E tinha quem dizia, eu sou de Cristo Jesus. Mas tanto Paulo como também os outros citados por Paulo não tinham nada a ver com esses partidos cristãos. Pelo contrário, Paulo questionou e reprovou. Esses indivíduos se apegavam mais ao seu líder, a um líder humano, do que a Cristo. E esse que dizia, eu sou de Cristo Jesus, era o pior, porque era um suposto seguidor de Jesus, que no entanto não tinha verdadeira experiência de morte e ressurreição com Cristo nele, tornando-se apenas um religioso vazio e fanático. Esse grupo é forte até nos nossos dias. Além disso, gabavam-se de terem sido batizados por um apóstolo ou líder específico, como que se houvesse diferença de um para o outro. Tornaram-se idólatras, adoradores de homens. Esse erro ainda acontece hoje, quando as pessoas buscam prestígio religioso em vez da verdadeira transformação pela cruz. Essas questões e divisões, além de inócuas, eram apenas manifestações do ego humano, reações chilique e firula do ego. Então aqui temos uma questão séria, e Paulo vai apontar a cruz de Cristo, o único lugar que isso tudo pode acabar. Paulo questiona essas disputas e apresenta a cruz de Cristo como a solução. Paulo pergunta, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu acho interessante esta expressão de Paulo. Foi Paulo crucificado por vocês? E quando Paulo diz isso, ele usa essa palavra crucificação, ele está aqui salientando, ressaltando, enfatizando a crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo. A única solução para nós. A cruz acaba com o eu,
com o orgulho, com as reações carnais, emocionais, que só geram divisões e confusões. A cruz é onde o nosso ego morre, onde todas as diferenças desaparecem e onde Cristo se torna tudo em todos. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo nele. A cruz de Cristo destrói o ego humano e as disputas inúteis. A solução para todas as divisões e exaltação de homens dentro da igreja é a cruz de Cristo. É o único lugar. A cruz nivela todos os homens, destrói o orgulho humano e exalta somente Cristo. A cruz é o nosso fim, pois ali morremos com Cristo para que Ele viva em nós. A divisão acontece quando nós tiramos os olhos da cruz de Cristo e focamos em homens, tradições ou preferências humanas. O chamado da cruz é para a unidade em Cristo, a unidade em Cristo, porque Ele é suficiente. A nossa unidade tem uma base, Cristo. E porque Cristo é a base da nossa unidade, ela não acaba, ela não se perde. Caso contrário, ela acaba. Quando a base da nossa unidade é uma ideia religiosa, é um projeto humano, a tendência é acabar. Quando a igreja coloca Cristo como centro, tudo entra em harmonia. Todas as barreiras caem e há verdadeira comunhão. A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas o lugar onde tudo que somos precisa terminar para que Cristo seja tudo em nós. A cruz não apenas perdoa pecados, mas nos mata com Cristo, eliminando toda exaltação própria e toda diferença humana. Na cruz, a carne, o orgulho, a exaltação pessoal são aniquilados. Graças a Deus. A cruz nos reduz a nada, para que Cristo seja tudo em todos. Se você não foi reduzido a nada, Cristo não pode ser o tudo de Deus em você. O eu vivo, o ego preservado, suas reações e chiliques, porque o ego é cheio de chiliques, firulas. E se ele, o eu, está vivo, o ego está preservado, suas reações, chiliques e firulas tomam conta. E aí teremos uma grande bagunça. Mas a cruz acaba com a bagunça. E só ela pode acabar. A cruz de Cristo. Por isso, a proposta do Evangelho é a crucificação com Cristo nele. Não tem outra proposta. A vida de Cristo em cada um de nós é a vida que nos
une. Por isso que eu disse que Cristo é a base da unidade da igreja. Porque a vida de Cristo que está em mim, está em você. Então, a vida de Cristo que está em cada um é a base dessa união. A vida de Cristo se manifesta em cada um individualmente e em nós coletivamente. Na igreja de Deus não existe esse bordão: não se meta comigo, que eu não se meto com você. Essa é a filosofia de Caim. Mas a palavra diz que Caim era do maligno. A igreja de Deus deve ser marcada pela unidade dos regenerados. Porque se não é regenerado, também não tem unidade e nem adianta forçar. Sem regeneração, a igreja não passa de um grêmio de pecadores. Se, no entanto, a vida de Cristo reinar em cada um de nós, seremos irmãos unidos. O segundo ponto, o segundo tópico que eu quero destacar é: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove significa que foi da vontade de Deus, do prazer de Deus, da vontade prazerosa de Deus, salvar os que creem por um método que o mundo considera insensato: a pregação da cruz. No grego, esse termo expressa satisfação, escolha e decisão soberana de Deus. Deus escolheu um método, a maneira como a obra da cruz vai chegar até você é pela loucura da pregação. Infelizmente, ao longo do tempo, muitos líderes buscaram aperfeiçoar esse método, tornando a mensagem mais atraente ao mundo, mas esvaziando a cruz, tirando a mensagem da cruz, uma mensagem vazia. Criaram teorias sofisticadas, inovações, porque o povo gosta de inovações. Diluíram a essência da pregação. E o resultado? Qual é o resultado? Pouca ou nenhuma mensagem da cruz nas igrejas de hoje. A mensagem da cruz está em extinção. Ela não entra em extinção porque Deus não deixa. É a mensagem de Deus, mas tem pouca gente pregando. O que é a loucura da pregação? A morte de cruz, além de cruel, era comum na época. Mas um homem que afirmou ser Deus, morrer numa cruz, não por si, e porque quis, mas morrer pelos outros, e mais ainda, unir esses outros
A sua própria morte é algo incompreensível até hoje. É importante entender que a frase loucura da pregação se refere à morte de Cristo na cruz e a nossa morte com Ele nele. Não podemos separar a nossa morte da morte de Cristo. Lembre-se que Jesus nos atraiu para si. Estávamos nele, em seu corpo, quando ele estava na cruz. Então nós morremos com ele. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz, para mim, é o que aconteceu nela. Nela, Jesus Cristo morreu por nós e conosco. Nós morremos com Ele nele. A cruz não foi apenas a morte de Cristo, mas a nossa morte com Ele. O mundo quer uma mensagem que o exalte, mas a pregação da cruz humilha, revelando nossa miséria e a nossa morte com Cristo. Deus escolheu esse método. Foi Deus que escolheu, irmãos. Por quê? Porque Ele expõe a total incapacidade humana e exalta unicamente a Cristo. O método de Deus é salvar pela loucura da pregação. Esse é o método divino e não há outro, e nós não podemos mexer nele. Devemos permanecer firmes no método de Deus, pois somente a loucura da pregação pode salvar pessoas. O terceiro aspecto que quero destacar é o seguinte: a cruz e a salvação. Cristo é o poder de Deus. O mundo busca sabedoria e sinais, mas Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. O mundo pensa que pode alcançar a Deus pelo intelecto ou pelo esforço. Deus subverte essa lógica ao salvar por meio de algo que parece fraco e tolo, um Messias crucificado. Para os que perecem, a cruz é loucura. Querem um Messias poderoso, não um que morre. Essa é uma ideia rejeitada pela mente humana, o intelecto humano. Para os salvos, a cruz é o poder de Deus, porque ela resolve a maior encrenca do ser humano, o pecado. O pecado é a nossa maior encrenca. O que isso significa? Significa que Cristo é suficiente para nos salvar. Não precisamos de filosofias humanas, sacrifícios extras ou sabedoria humana. Cristo é suficiente e nada mais além dele. Não devemos buscar nada além de Cristo.
O quarto aspecto é o seguinte: Cristo é nossa justiça, santificação e redenção. Paulo agora nos lembra quem somos. Primeiro ele nos lembra quem somos. Deus não chamou os poderosos e sábios segundo o mundo, mas escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Aqui é aquela pessoa que entende que ela não tem condição nenhuma de se salvar, que ela sequer merece salvação. Ela não é digna. E é esse tipo de gente que Deus salva. O que o mundo despreza, Deus usa. Então vem o ápice. Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando que tudo mesmo converge para Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Esta expressão é incrível e está totalmente conectada com a cruz de Cristo. Aqui Paulo enfatiza que os crentes em Jesus pertencem a Deus. Toda a criação pertence a Deus, por direito de criação. Foi Ele que criou, então é dele. Mas o pecado entrou e estragou totalmente o ser humano, apodreceu o ser humano e o separou de Deus. Mas entra a cruz do Calvário, onde Cristo nos resgatou. E isso que Paulo quer dizer, é isso que Paulo quer dizer quando diz: sois dele em Cristo Jesus. Porque vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. A igreja de Deus, a qual Ele comprou. Ele comprou. Comprou e pagou. Com o seu sangue. Aqui é com o sangue. Com o seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Isto aqui não é criação. Os textos que acabei de citar não é criação. É cruz do Calvário. É resgate. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Paulo disse: vós sois dele em Cristo Jesus, porque ele não está falando da criação, mas da regeneração, da obra da cruz ali, a obra de Cristo, da nossa união com Ele. Paulo diz que pertencemos a Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, ele fala desse pertencimento especial, aquela obra da cruz, quando nós fomos colocados nele, com ele morremos e também ressuscitamos. E aí então temos o grande resgate. Somos dele duas vezes, porque ele nos criou e porque ele nos regenerou.
Ele não está dizendo apenas que somos criação de Deus, mas que somos adquiridos e regenerados em Cristo. Porque houve uma queda e Cristo teve que vir para nos erguer, nos resgatar, o que aconteceu na cruz do Calvário. A vida cristã não é uma coleção de bênçãos ou experiências, mas uma pessoa, Jesus Cristo vivendo em nós. Jesus Cristo vivendo em nós. Porque tem que ser em nós, vivendo em nós. Porque não adianta nada Jesus Cristo não viver em nós. Por isso que ele disse, Paulo, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo, nossa sabedoria. Em Cristo entendemos a Deus, a vida e o verdadeiro sentido da existência. A sabedoria de Deus não é um mero acúmulo de conhecimento, mas a revelação do projeto eterno de Deus. Quando olhamos para Cristo, vemos a manifestação da sabedoria divina, pois nele está o perfeito entendimento da vontade de Deus. Cristo não veio apenas para nos ensinar sobre Deus. Ele é a própria revelação de Deus. Deus fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte. Fez com que a ressurreição de Cristo fosse a nossa ressurreição. E fez com que a vida de Cristo fosse a nossa vida. E Cristo está vivendo em nós a sua vida justa e santa. Sabedoria maior não há. Só mesmo a sabedoria de Deus para providenciar algo assim. Quem poderia pensar em algo assim? Somente a sabedoria de Deus. Cristo, nossa justiça. O sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Romanos 5:9, ali fala do sangue de Cristo, da justificação que temos pelo sangue de Cristo. Em Cristo morremos para o pecado e nele fomos justificados do pecado. Romanos 6:7. Ressuscitamos com Cristo para uma vida justa. Romanos 4:25. Agora, Cristo vive em nós a sua vida justa, a sua vida de retidão. Resumindo tudo, Cristo, minha justiça. É o que Paulo está dizendo. Cristo, nossa santificação. Santificação não é um esforço humano, mas a manifestação da vida de Cristo em nós. A santificação não é um esforço para ser santo, mas é Cristo vivendo em nós, manifestando em nós a sua vida, expressando em nós o seu caráter. Há um processo de crescimento na santidade, mas esse crescimento não vem de tentativas humanas, e sim da própria vida de Deus em nós. A santidade se desenvolve conforme Cristo se manifesta cada vez mais em nós, pela fé e pela palavra de Deus. Santificação não é algo que alcançamos
por nós mesmos, mas alguém que vive em nós, Cristo. Ele é a fonte da nossa santidade. Cristo é a nossa santificação. Cristo, nossa redenção. Ele é a nossa redenção. Aqui é o resgate. Redenção significa resgate. Cristo pagou o preço para nos libertar da escravidão do pecado. Não fomos apenas perdoados, mas libertos para viver com uma nova vida, que é a vida dele. Agora pertencemos a ele. Enfim, Cristo é tudo. Resumindo aqui, podemos dizer: Cristo é tudo. Essa frase, Cristo é tudo, resume tudo que Paulo estava dizendo e o que ele queria mostrar à igreja. Temos tudo, porque Cristo é tudo. Cristo é a soma de tudo o que é espiritual. Tudo o que é espiritual. É espiritual? É Cristo em você. Cristo, 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 Cristo. Ele não é apenas uma parte da vida espiritual, mas a totalidade dela. Sem Ele, falta-nos a verdadeira vida. E qualquer tentativa de viver espiritualmente sem Cristo será sempre deficiente, insuficiente e faltando. A vida cristã não é sobre tentar obter algo que falta, mas sobre reconhecer e viver na realidade do que já temos em Cristo. Nele temos tudo. Paulo ensina a igreja de Corinto que Deus não nos dá apenas dádivas espirituais. Ele nos dá a própria pessoa de Cristo. Na vida do cristão, Cristo é tudo. E não faz sentido esperar que isso só vá ocorrer no futuro. Não. Aqui e agora, Cristo já é o nosso tudo. O que temos que compreender diante de Deus é que, em nossa experiência, não há coisas, nem questões, somente Cristo. Somente Cristo. Então, Deus, em seu grande amor, nos ofereceu algo impensável: trocar nossa ruína pela riqueza de sua graça. Deus não nos deu apenas justiça, santificação, redenção separadamente. Ele nos deu Cristo e nele temos tudo. A vida cristã não é uma coleção de bênçãos, mas a própria vida de Cristo em nós. Pertencemos a Ele e Ele é nossa suficiência em todas as coisas.